E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse lugar para a gente falar de Bíblia, de teologia, de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido para vocês. A nossa conversa de hoje vem de uma caixinha do Instagram e ela tá bem espinhosa, tá? Por que o povo se faz de louco e esconde Lilith dos rolês? Eu respondi brevemente nos stories, brevemente porque é um espaço, né, limitado para respostas elaboradas, né? Então, eu recebi uma resposta em seguida. Eu já tinha em mente de fazer um vídeo para falar sobre isso, mas essa resposta ela veio para me ajudar a direcionar essa conversa. E o comentário, o complemento veio assim: Ah, então a Bíblia é uma mitologia que vocês aceitam e as outras vocês descartam. E no meio de tudo isso, né, crítica, ironias e tal, veio também uma frase que eu acho que foi um pouco honesta, assim, porque eu conheço a pessoa. Quanto mais eu leio, mais eu questiono e sinto dificuldade de acreditar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, quem é essa tal de Lilith? Ela não tá na Bíblia como personagem da criação, ela não é mencionada nos relatos do Gênesis, não existe uma primeira esposa de Adão no texto bíblico. Aí você me pergunta, mas e o texto de Isaías? Então, Lilith aparece lá uma vez como numa lista de criaturas do deserto que vão habitar as ruínas de Edom. O hebraico, Lilith, provavelmente é um animal noturno, uma coruja, um ser do folclore daquela época. A Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, traduziu isso como demônios. Já a Vulgata latina traduziu como Lâmia, que é uma criatura da mitologia greco-romana, uma espécie de bicho-papão devorador de crianças. Nenhuma dessas narrativas é sobre uma tal primeira mulher de Adão que se rebelou lá no Éden e virou um demônio. Então, né, de onde vem, né, como que surge essa história da Lilith? Ela aparece na literatura mística judaica, como a Cabala. Tem algumas menções no Talmud da Babilônia como um tipo de demônio feminino, mas sem relação com Éden. Aparece também em alguns textos posteriores, como o alfabeto de Ben Sirá, um texto anônimo da Idade Média, inspirado no livro de Sirá, e escrito no mundo islâmico entre 700 e 1000 depois de Cristo. E é uma compilação de duas listas de provérbios, 22 em aramaico babilônico judaico e 22 em hebraico medieval. E a Lilith também aparece hoje na cultura pop, como no seriado Supernatural, que é, né, incrível, maravilhoso, mas não dá para você criar teologia em cima de pseudo-verdades. Enfim, é uma construção folclórica, mística e tardia em comparação à construção do texto bíblico. Não faz parte do núcleo da revelação bíblica. E daí a gente entra no comentário desse meu amigo, né? Mas a Bíblia ela não é também uma mitologia, não é um mito. E aqui o papo ele fica um pouco doido, a conversa fica um pouco mais séria, porque sim, a Bíblia usa linguagem simbólica, poética, narrativa, mas chamar tudo de mitologia de forma igual é simplificar demais, porque existe uma diferença. O mito no sentido clássico, ele tenta explicar o mundo por meio de narrativas sobre forças e figuras extraordinárias. Já a revelação bíblica, ela faz algo diferente, se propõe algo diferente. Ela afirma que Deus se revelou dentro da história, com nomes, datas, lugares e povos, tudo isso verificável. A Bíblia apresenta algumas questões de compreensão difícil, mas é um material que se confirma por descobertas históricas e arqueológicas. Você pode até não acreditar nela, é um sentimento válido, legítimo, tá tudo bem, mas a sua proposta não é ser como um mito no mesmo sentido. E isso leva para outro ponto levantado, né, que é a criação do homem e da mulher. Lá no Gênesis 1 diz: homem e mulher foram criados. Já no Gênesis 2 mostra a formação de Adão e depois Eva. E isso não é uma contradição, são dois ângulos, duas perspectivas, duas óticas do mesmo evento. Um mostra a criação, tipo, pai pum, e o outro faz questão de explicar como aconteceu. Um resume e o outro detalha. Teólogos e biblistas debatem isso ó, há muito tempo. Isso é um problema antigo. Existem pelo menos três linhas de pensamentos principais. A primeira, né, foram dois documentos. A crítica histórica diz que Gênesis tem fontes diferentes editadas juntas, né? A fonte P, sacerdotal,
e em Gênesis 1 e a fonte J já vista, né, no Gênesis 2. Elas têm origens diferentes, mas elas foram compiladas, editadas juntas de uma forma intencional. A segunda forma é o zoom narrativo, né? No Gênesis 1 é um panorama, Deus criou homem e mulher. No 2 é o close, né? A aproximação, como isso aconteceu. E a terceira são duas teologias colocadas ali em tensão propositalmente. O editor ele colocou as duas juntas de propósito para criar essa riqueza narrativa que uma só não daria conta. E daí a gente vem para um outro ponto que ele levantou, deixa eu achar aqui, que é vocês só aceitam o que convém. E para ser honesto, cara, sim, a gente faz alguns recortes, mas eles não são aleatórios. E fazer recorte não é a mesma coisa que manipular. Existe um processo histórico chamado canonização. Toda tradição religiosa, filosófica, ou até mesmo jurídica, tem critérios de inclusão. A questão não é qual mitologia, é qual o critério usado para se canonizar o texto. Porque, né, toda tradição seleciona qual o que considera normativo. E isso não é hipocrisia, né? Aceita um e não aceita o outro. É uma questão de epistemologia, questão de método. A pergunta que a gente deve fazer, né? Por que eles rejeitam Lilith? A pergunta que a gente deve fazer é qual o critério usado para não escolher Lilith? E o processo de canonização do texto hebraico ele foi longo, foi debatido por muito tempo, ele foi levado a sério e discutido por comunidades inteiras. E foi fechado muito antes da primeira aparição da Lilith lá no Ben Sirá. Ela não foi descartada porque era inconveniente, ela simplesmente não estava ali nos relatos dos textos, né? Ela não existia simplesmente. E os critérios para a escolha dos textos eram coerência teológica, o uso comunitário ao longo do tempo, a proximidade com os eventos e o testemunho reconhecido. Não foi tipo, vamos escolher aquilo que a gente gosta, mas foi o que a comunidade reconheceu como revelação. Além dos critérios acadêmicos, o empirismo também foi bastante importante ali. E esse processo ele não foi perfeito, ele não foi neutro, ele não foi livre de interesses. É válido o questionamento. Mas questionar o processo de canonização é diferente de dizer que foi manipulação. São conversas bem distintas. E misturar isso enfraquece o argumento. E mais uma coisa que a gente precisa considerar também é que esse argumento de que cada um coloca o que quer no texto funciona também, né, nos dois sentidos. A Lilith, como primeira mulher de Adão, também é alguém que alguém colocou lá dentro, né? Alguém colocando o que quer. Num texto do século X que não tem nenhuma cadeia de transmissão confiável. Isso não invalida o valor dele como folclore, o valor cultural, mas invalida o argumento contra o cano. E eu acho que talvez o último ponto colocado aqui foi que ele disse: eu queria ser menos questionador, ou ter uma fé como a sua, que não precisa questionar essas coisas. Cara, sendo direto, talvez você tenha entendido a fé errado. E talvez a tradição tenha contribuído para isso, né? Ao passar essa ideia de que a fé é a certeza sem nenhuma pergunta. A fé não é não questionar. A fé é não parar no questionamento. É continuar buscando, é continuar sendo honesto consigo mesmo diante das coisas que você ainda não entende. Os maiores pensadores da tradição cristã, eles eram pessoas profundamente racionais. O Agostinho, Santo Agostinho, ele passou muito tempo no maniqueísmo antes de virar cristão. O C.S. Lewis, ele era um ateu convicto. O Karl Barth, ele questionou tudo que ele tinha aprendido no seminário. A fé na qual eles chegaram, né, futuramente, não foi apesar da razão, foi através da razão. De tanto estudar, eles entenderam que o cristianismo é a coisa que mais faz sentido nesse mundo. A fé que não aguenta dúvida, questionamento, não é fé, é uma obediência cega. E você não está sendo chamado para isso. Beleza? Então, resumindo, a Lilith ela não está sendo escondida, ela não está lá porque ela não faz parte da doutrina, ela simplesmente não faz parte da revelação bíblica, ela não fazia parte do texto bíblico quando foi escrito. Ela é um folclore medieval e folclore tem o seu valor, tem história, tem significado cultural, mas não resolve a tensão lá, né, do Gênesis. Esse tipo de questionamento deveria nos levar à pergunta: quando eu leio um texto antigo, o que eu estou querendo? Eu estou querendo entender o que ele diz ou confirmar só aquilo que eu quero acreditar? Será que eu consigo ler o texto sem melindre?
Essa pergunta, ela vale para todo mundo, inclusive para mim. E sobre as suas dúvidas, cara, continua perguntando, continua se perguntando. Só não transforma a sua dúvida num muro ali que te impede de enxergar. Deus não tem medo das suas perguntas, mas talvez você tenha medo das respostas que ainda não chegaram, ou das respostas que podem vir e não ser do seu agrado. Ou pior, ele pode não te responder da forma como você espera. E mesmo assim, tá tudo bem. Fazer o quê, né? Tá tudo bem. É isso. É isso. Você já sabe, né? A casa é de vocês, os comentários estão aí, meu Instagram tá aí. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Beijo, beijo. A gente se vê na próxima. Tchau.